Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês como foi o GP da Itália de 1984, realizado no circuito de Monza. O clima do público na sexta-feira era completamente diferente do outro GP realizado na Itália nesse mesmo ano, em Imola. Porque a Ferrari tinha ido muito bem até aquela altura do campeonato, já com uma vitória na Bélgica, e o que se viu depois dali foi um completo fracasso da escuderia italiana ao longo do ano, e o público já não tinha esperança alguma de um bom resultado dos carros de Maranello aqui em Monza. Os carros da Ferrari foram ao longo do ano sendo superados totalmente pelos carros da McLaren, da Brabham, da Lotus e até da Renault e em alguns GPs pela Williams. A coisa ferveu de tal maneira que o clima na Ferrari era tão tenso ao ponto de, segundo Dennis Jenkinson, a Ferrari ter que marcar uma entrevista coletiva em Monza para defender o Mauro Forghieri e o Harvey Postwaite. A Ferrari tratou de tirar dos holofotes os seus engenheiros, preservando a imagem deles. Agora, dando a minha opinião sobre a questão, baseado nos anos seguintes e na direção na qual os carros foram tomando quanto a desenho, fica meio óbvio que o problema da Ferrari não era necessariamente de pessoal, e sim de atraso técnico. Isso é um fato. A Ferrari estava atrasada tecnologicamente em relação à McLaren, à Lotus, à Brabham. Vou dar um exemplo para vocês. Em 1984, a Ferrari ainda não tinha um difusor nos seus carros. Ela tinha um assoalho plano do início ao fim do carro. A Ferrari ainda usava suspensão de travessa em 1984, enquanto a maioria dos times já usavam suspensões de fúrculas duplas. Então a Ferrari estava muito atrás tecnologicamente e ela ia copiando o que os outros estavam fazendo. E na Fórmula 1, que é um esporte de alta tecnologia e grande velocidade de desenvolvimento tecnológico, você não pode ficar copiando os outros, você tem que ser o copiado. Se você fica esperando os outros times criarem as coisas para você copiar, esquece, você vai estar sempre um passo atrás. Bom pessoal, e falando em cópias, a Ferrari trouxe mais uma cópia para a temporada de 1984. O que foi essa cópia? A traseira McLaren, a traseira Coke-Shape, a traseira Lotus, ok? A traseira Coke-Shape com o difusor na traseira que, segundo Jenkinson, gerou risadas do pessoal da McLaren porque era uma cópia descarada, né, da traseira feita pelo John Barnard. Pessoal, a gente está a 3 corridas do fim do ano de 1984 e a Ferrari ainda não tinha um difusor no carro. É isso mesmo. Eu estou falando aí de quase 2 anos completos que a Ferrari demorou para entender o que é necessário para você ter o fluxo correto de ar na traseira do carro. É inacreditável, não é uma questão de pessoal, nem de briga interna, nem de política. É de atraso tecnológico, é de conhecimento aerodinâmico, ok? A Ferrari não tinha esse conhecimento. Ela vai trazer um cara para fazer isso, que é o Postwaite, mas a Ferrari ainda não tinha esse conhecimento. E qual é a vantagem de você ter uma traseira do tipo Coke-Shape? Vamos lá que eu vou explicar para vocês usando o próprio carro da Ferrari em 2 das 3 versões que esse carro teve durante o ano. Então vamos lá. No primeiro desenho, vocês podem ver que o ar ele segue reto, ok, pelo side pod, ali na linha azul que eu fiz em cima, e aí eu coloco uma elipse ali para vocês e pinto ela de azul escuro. Por quê? Eu quero explicar para vocês a pressão do ar baseada em cores, que vai ficar mais fácil para vocês. Há uma resistência enorme do pneu naquela área ali, ok? Então o que acontece? Eu pinto ali uma elipse de azul para fazer vocês entenderem que essa resistência do pneu, somado ao fluxo enorme de ar que está vindo devido à velocidade do veículo, faz com que a pressão aumente demais nessa área aí. E aí o que acontece? O ar não tem para onde ir. Isso aí praticamente funciona como um freio aerodinâmico. Você está tendo ali uma zona de altíssima pressão de ar que você não tem para onde mandar esse volume todo, ok? Então isso literalmente vai lentear o seu carro, tá bom? Então vamos para o exemplo de baixo, que é, né, a traseira do tipo Coke-Shape, a traseira McLaren. Então vamos lá. O ar segue na lateral do automóvel
e esse ar vai ganhando velocidade nessa área conforme o veículo for ganhando velocidade também. Então o que vai acontecer? Conforme ele for sofrendo a mesma resistência do pneu, vai criando-se ali uma zona de alta pressão, só que ela não chega ao ponto de se tornar um freio. Por que não chega a se tornar um freio? Porque o ar, assim que essa pressão aqui começar a subir a níveis que gerem resistência, isso não vai acontecer. Por quê? O ar vai procurar naturalmente fazer a curva pelo side pod para sair, né, por cima ali do difusor, ok? Ele vai seguir o caminho Coke Shape. Isso é muito interessante. O ar ele não segue o caminho Coke Shape todo o período. Ele só vai seguir esse caminho quando atingir uma determinada pressão baseada no aumento da velocidade. Ou seja, quanto mais fechada for essa traseira, menos pressão eu preciso criar para fazer o ar desviar. Por isso há uma obsessão dos projetistas desde a década de 80 até os dias atuais em afinar a traseira dos carros, em afinar os side pods, o fim dos side pods, porque você consegue dessa forma então diminuir drasticamente aí o drag do veículo, o arrasto, ok? Outra função dessa traseira é você levar mais ar para cima dos difusores, ok? Ar esse que está em baixa pressão, porque eu já ensinei para vocês que a zona de alta pressão é antes da curva do side pod começar ali na traseira. Então esse ar chega ali em baixa pressão e altíssima velocidade, ou seja, ele chega numa velocidade muito maior do que a que ele iniciou ali no side pod, ok? Então você tem um ar em altíssima velocidade, baixa pressão, passando por baixo da asa traseira e por cima do difusor. Então você tem, na verdade, é como se a gente tivesse 3 fluxos de ar ali atrás. Você tem o fluxo de ar do difusor também em altíssima velocidade e baixa pressão, o fluxo que está passando por cima do difusor também em altíssima velocidade e baixa pressão, e você tem o fluxo que está passando em cima da asa em velocidade bem mais lenta e em alta pressão. Ok? Então você tem aí uma série de fluxos trabalhando na traseira do Fórmula 1. E a conta é muito simples, é muito fácil de entender. Quanto mais ar eu coloco embaixo de uma asa em alta velocidade e baixa pressão, mais downforce eu gero. Então é muito simples, basta eu conseguir levar o máximo de fluxo de ar possível para baixo dessa asa em baixa pressão e alta velocidade. Por isso as traseiras dos Fórmula 1 foram emagrecendo demais ao longo dos anos, ok? Porque aí você consegue cada vez mais, né, levar uma quantidade enorme de ar sob baixa pressão, e cada vez mais você precisa de menos regiões de alta pressão para desviar o ar ali para a traseira do carro, ok? Porque ela está bem fininha e suave. É aquilo que eu tentei explicar agora há pouco. Quanto mais agudo for aquele ângulo do Coke Shape, mais alta pressão eu preciso gerar para em seguida ter a baixa pressão, ok? Quando eu tenho uma curva menos aguda, eu preciso gerar menos alta pressão para conseguir consequentemente gerar a baixa pressão. Então é muito simples, basta você ir suavizando a curva. Agora, o que você precisa ter nessa traseira também? Você precisa ter essa lateral ali onde ficam as suspensões traseiras, essa lateral ela precisa ser totalmente lisa, completamente lisa, ou seja, você precisa fazer ali quase como se fosse um túnel entre o pneu e a lateral ali do side pod, ou seja, o ar tem que seguir um fluxo contínuo. Aonde a Ferrari erra aí porque ela não entendeu o sistema e está tentando copiar algo que ela não entende, ela deixa toda a seção traseira ali da caixa de câmbio exposta, ou seja, quando o ar procura aquela área porque ele está em alta pressão ali em choque com o pneu traseiro, quando ele consegue buscar aquela área porque gerou-se uma quantidade de pressão tal que ele usa aquela área como fuga e o efeito aerodinâmico começa a acontecer,
Aí você tem caixa de câmbio, você tem almocinética, você tem braços de suspensão que não são devidamente tratados aerodinamicamente. Enfim, você tem um monte de elementos ali que freiam esse ar. E aí você perde grande parte do efeito, ok? É muito importante vocês não confundirem baixa pressão com baixa velocidade. Eu recebo mensagens disso o tempo todo lá no vídeo do acidente, às vezes em outros vídeos, o tempo todo tem pessoas que confundem isso. Eu vou dar um exemplo muito simples que vocês nunca mais vão confundir como um fluido trabalha. Imagina que vocês estão regando lá o quintal de vocês com uma mangueira, ok? E aí a água começa a ficar numa velocidade mais baixa, isso está incomodando vocês. O que vocês fazem? Vocês restringem a boca da mangueira, vocês restringem o fluxo. O que acontece? Você está gerando um aumento de pressão da água dentro da mangueira para que após ela você ganhe velocidade, ou seja, você gerou uma zona de alta pressão para depois, a partir dela, gerar uma zona de baixa pressão e alta velocidade. É a mesma coisa que um carro de Fórmula 1 tem que fazer. Ele pega aquele ar todo, restringe ele para depois gerar uma zona de baixa pressão e alta velocidade. Você pode ter zonas de baixa pressão em cima do carro, como eu falei, na lateral do carro, no side pod. Você pode ter zonas de baixa pressão em vários lugares. E nas zonas de alta pressão, onde você não tem escolha, é onde você vai botar os dutos de refrigeração. Buracos, literalmente buracos para side pod, buracos que vão servir para radiador de óleo, entenderam? Para intercooler, enfim, para coletor de admissão de turbo. Então essas coisas você coloca em áreas de alta pressão e você cria zonas de baixa pressão tanto em cima do carro quanto embaixo do carro. Pessoal, outra lenda que eu vejo muito nos comentários, e tem muitos sites ensinando setup de carro e tudo mais que ficam ensinando esse tipo de coisa. Isso está errado, ok? Eu vou conversar sobre isso com vocês. É o fato do seguinte: tem muitos sites que dizem o seguinte: o carro tem que ser extremamente baixo porque você tem que ter pouco ar passando embaixo do carro. Quanto menos ar você tiver embaixo do carro, mais downforce você gera. Não é verdade. Isso é você confundir fluxo com velocidade com pressão. Não confundam essas grandezas, ok? Isso não é verdade. Senão eles simplesmente iam botar uma saia na frente do veículo e não entrar ar nenhum, pronto. Ele ia ser extremamente rápido, então. Não é assim, é justamente o contrário. Quanto mais ar eu consigo colocar embaixo do carro sob baixa pressão e, consequentemente, alta velocidade, mais downforce eu gero. Por isso, então, você baixa o carro, porque você restringe todo o fluxo, porque ele está baixinho, e aí você libera embaixo do assoalho sob baixa pressão, porque no início ali, no nariz, está em altíssima pressão, ok? Eu espero que vocês tenham entendido essas grandezas aí de pressão, velocidade, fluxo, enfim. Tá bom? O Joseph Katz é a minha fonte para esse vídeo, ok? Bom, e eu vou dar uma pausa no vídeo para pedir a vocês que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, que vocês vão ajudar bastante o canal. Se vocês puderem, ativem o sino de notificações e liguem a opção todas, que aí vocês vão receber todas as notificações quando tem vídeo aqui no Automobilismo Brasil. E deixem o seu like, porque é a principal forma aí de vocês ajudarem a gente a atingir mais pessoas, a gente ter retorno desse trabalho, ok? Então, se vocês puderem ajudar a gente aí com o like de vocês, eu agradeço demais. Então vamos lá. Bom, e sobre a traseira da Ferrari, segundo Dennis Jenkinson, o próprio John Barnard deu entrevista dizendo o seguinte, abre aspas: eles não acertaram, mas não é uma tentativa tão ruim assim, fecha aspas. Ou seja, era um Barnard dizendo o seguinte: olha, eles não sabem muito bem por que eles estão fazendo isso. Eu sei porque eu criei, eu sei porque eu preciso ter essa traseira. Eles não sabem, mas é uma tentativa aí deles aí, vamos ver. De repente,
numa próxima eles acertam. É mais ou menos isso aí a interpretação da frase do John Barnard trazida pelo Dennis Jenkinson. O Jenkinson ainda vai além, dizendo, né, que essa traseira precisa ser integrada com várias outras partes do carro para você literalmente conduzindo o fluxo de ar, né, desde todo o sidepod até a traseira, ok? O que o Jenkinson está querendo dizer é que não adianta você cortar o carro no meio e simplesmente desenhar uma traseira nova. Você precisa construir o fluxo desde o início do carro. Bom, e sobre a questão da aerodinâmica, o Dennis Jenkinson diz exatamente o que eu disse a vocês no vídeo passado da Lotus. É impressionante, eu fiquei até assustado. Ele diz mais ou menos o seguinte: a aerodinâmica não é tão importante atualmente, no caso lá em 84, como era na época onde os carros tinham 500 cavalos, todos eles. Ou seja, você precisava ter um diferencial frente aos seus concorrentes. Hoje, a potência dos McLarens é, ele diz, assustadora para a maioria das equipes, e eles andam com muito mais pressão de turbo e aerofólios num ângulo tão alto que fica impossível que você crie soluções para competir com estes adversários, fecha aspas. Ou seja, é o Dennis Jenkinson dizendo que o motor hoje é fundamental. No caso lá em 84, a diferença de potência entre os times era tão grande que eu podia pegar uma caixa de sapatos, enfiar um motor Tag Porsche dentro, que eu ia vencer a temporada de 84, tamanho ali a quantidade de carga que eu ia conseguir colocar nos meus aerofólios frente aos meus adversários, ok? É exatamente o que eu falei para vocês no vídeo da Lotus sobre a questão da suspensão ativa, que era um risco muito grande que a Lotus ia correr em 84 para desenvolver esse sistema, para não ter tanto ganho assim, porque o motor Renault estava abaixo do motor Porsche em desenvolvimento, em desempenho, ok? Então não fazia sentido você arriscar o ano inteiro já sabendo que você não ia vencer o campeonato. Bom, segundo Jenkinson, ainda sobre a Ferrari, mesmo com o público estando meio desmotivado, ele veio para o autódromo em peso como em todos os anos. Outra notícia é que nem o Forghieri nem o Postwaite foram vistos no autódromo, ou seja, por alguma razão aí eles não apareceram, provavelmente para se blindar, né, das críticas ali da mídia italiana. Então provavelmente aí eles foram blindados, então não apareceram no autódromo, mas o Jenkinson ainda deixa bem claro que não era comum também eles aparecerem em todas as provas, era bem normal que eles aparecessem nas etapas na Itália. Bom, e na Toleman, vocês sabem, eu já contei isso para vocês, o Ayrton foi, vamos dizer assim, impedido de correr a prova, ok? Para o seu lugar entrou o sueco Stefan Johansson, e para o outro carro da Toleman, sim, a Toleman ia voltar a ter dois carros na prova, ok? Então, para o segundo carro da Toleman, estreou o Pierluigi Martini. A baixaria na Toleman foi tão grande que o Ayrton foi para a Itália achando que ia correr o GP. Ele não foi avisado de nada. Conclusão, ele chegou na Itália, ele descobriu que ele não tinha credenciais para entrar no autódromo, ele não tinha um quarto de hotel alugado, ele não tinha um carro alugado, ele não tinha absolutamente nada. A equipe simplesmente esqueceu que ele existia, ok? Foi exatamente isso o que aconteceu. Conclusão da história. Ele teve que usar o quarto de hotel de um dos funcionários da Globo, num hotel chamado Tourist, que fica ali nas imediações do autódromo. O Ayrton utilizou na Itália o Porsche que o Galvão Bueno estava pagando num leasing, é isso mesmo, o Galvão estava pagando um Porsche 911 num leasing, e segundo consta no livro do Ernesto Rodrigues sendo o herói revelado, o Ayrton teve até que um final de semana de bastante diversão em Monza com esse Porsche 911 do Galvão, e inclusive depois de rodar bastante aí com o brinquedo novo do Galvão, ele ainda diz a frase que é mais ou menos a seguinte, abre aspas, o dia que eu tiver dinheiro eu vou comprar um desses para mim, fecha aspas. Mal sabia o Senna, né, que ele já tinha assinado um contrato aí que ia torná-lo milionário no ano seguinte. É porque às vezes a pessoa não se dá conta disso, né? É
É um negócio realmente impressionante. Mas, né, o Ayrton poderia comprar muitos 911 com o dinheiro que ele ganharia em 1985. Bom, e já que o Ayrton estava em Monza de bobeira, ele conseguiu uma credencial da TV Globo e aproveitou aí para comentar a prova ao lado do Galvão e do Reginaldo. Bom, sobre a Tyrrell é importante informar também que foi montado um comitê após o GP da Holanda. Nesse comitê foram trocadas todas as acusações, conforme eu já disse para vocês, o Dennis Jenkinson diz isso ao leitor aqui também, no reporte de Monza, para explicar para o leitor que nessa troca de acusações a Tyrrell não conseguiu se defender e dessa forma ela foi condenada e excluída do campeonato de 1984. Então vocês não vão ver mais nada sobre os Tyrrells a partir aqui de Monza. O Hülkenberg, ele teve um acidente bem diferente e muito raro na Fórmula 1. O que aconteceu? O eixo de transmissão dele quebrou. Só que, geralmente, ok? Quando o eixo de transmissão de um Fórmula 1 quebra, ele quebra na almocinética da caixa, ou seja, que liga o eixo à caixa de marchas, geralmente ali que ele quebra, ou seja, ele perde totalmente a tração. Só que no caso do Hülkenberg foi completamente o inverso, o eixo quebrou na almocinética da manga de eixo. Conclusão da história, o eixo ainda tinha ligação com o diferencial, que tinha ligação com a caixa, que tinha ligação com o motor, ok? E todo o outro lado ainda do eixo funcionando. Então o Hülkenberg achando que ele tinha um carro com tração em duas rodas traseiras, mas na verdade ele estava com tração em uma única roda. Conclusão da história, esse eixo que estava solto, batendo na suspensão, uma hora ele se meteu entre os braços de suspensão, ele conseguiu quebrar, né, o pull rod da suspensão e foi um acidente bem sério, porque o carro arriou daquele lado, ele rodou, bateu e foi um acidente bem sério, destruiu completamente o carro. Ele deu muita sorte de não ter se machucado, porém, como eu disse, é um acidente bem raro, né, do eixo quebrar e se torcer entre os braços de suspensão e destruir a suspensão. Isso é muito raro de acontecer. Depois do Hülkenberg, o Gardner também teve um acidente, foi parar na barreira de pneus e destruiu também o seu Osella. A FISA nem precisou parar o treino com bandeira vermelha nem nada disso, porque a natureza fez isso, começou a chover. Essa chuva, ela foi o pior tipo de chuva que existe em corrida de automóvel, que é aquela que nem é forte o suficiente para usar o pneu de chuva e também não é fraca o suficiente para você usar os pneus de seco, ou seja, até para os pneus intermediários que já existiam nessa época, a chuva não estava muito forte. Conclusão, ninguém mais quis sair para a pista. Bom, deu tempo para a pista secar para o classificatório, porém no classificatório que a gente viu foram muitos motores quebrando. O Nelson quebrou o motor, o Palmer quebrou o motor. Aliás, a Ren quebrou o motor dos dois carros, ok? Os motores Hart não estavam aguentando. Enfim, a Ferrari, por exemplo, fez um quarto e um décimo, que, né, fazia ali a imprensa se acalmar um pouco. Mas enfim, o També teve problemas, rodou e teve que ir para o carro reserva. O Warwick odiou a pista, não pela pista em si, mas pelas condições que eles enfrentaram ali. A pista perdeu completamente o emborrachamento por causa da chuva, então a pista estava bem difícil para guiar e, né, a gente estava tendo ali muitos problemas durante todo o fim de semana. Na Arrows, o Butsen estava muito feliz com o carro, ele recebeu um novo modelo, o A7, para substituir o carro, né, que foi totalmente danificado lá no acidente perigoso, inclusive, com René Arnoux no GP de Zandvoort, na Holanda. Na McLaren, o reporte não foi sobre absolutamente nada mecânico. O que aconteceu foi um problema médico. O Niki Lauda, entre as sessões da manhã e da tarde, já no sábado, ele teve uma torção nas costas e simplesmente não conseguia fazer absolutamente nada. Estava sofrendo muitas dores, a McLaren teve que chamar um médico às pressas para fazer algum tipo de atendimento ali para que o piloto conseguisse entrar no carro na
sessão da tarde, o que acabou acontecendo, né, na base do uso de analgésicos. O Niki Lauda conseguiu então realizar o treino classificatório de sexta-feira à tarde, porém com muitas dores na coluna. E aí é aquilo, né? O título estava em jogo, foi na raça mesmo, foi com dor, mas, né, o Lauda vai fazer o classificatório, vai fazer a prova toda com muitas dores nas costas. Nesse classificatório de sábado, o Nelson e a Brabham tentaram dar o pulo do gato. O que aconteceu? Ao invés deles esperarem até o final da sessão, eles já partiram logo para a pista e o Nelson virou um tempo na casa de 1,26 com média horária de mais de 146 milhas por hora, com máxima no final da reta de 200 milhas por hora. É isso mesmo, mais de 320 km por hora. O Nelson fez uma excelente volta, o que fez todo mundo ir para a pista trabalhar. Todo mundo foi atrás de tempo, porque na cabeça das equipes a pista estava no excelente momento por causa do tempo do Nelson. A Lotus chegou ao ponto de tirar completamente as válvulas de controle de pressão de turbo, segundo Dennis Jenkinson, né, para que eles operassem no limite. Foram para o tudo ou nada, ou explode ou faz a pole. Foi mais ou menos essa a ideia da Lotus, jogar todas as fichas numa volta só. Bom, passado esse período aí de várias voltas, o Dennis Jenkinson dá uma descrição detalhada de todo o processo da Brabham para preparar o carro para a segunda tentativa. Primeira coisa que eles fizeram foi, assim que o carro parou nos boxes, colocaram a luva de amianto no escapamento para evitar, né, qualquer queima de gases ali que pudesse incendiar alguma coisa. Depois eles colocaram ventiladores para resfriar os turbocompressores. Eles também encheram de água tanto os tanques dos radiadores quanto dos intercoolers e prepararam o carro, então fecharam tudo para a volta. Tivemos então uma rodada de voltas aí. O Alan conseguiu melhorar o seu tempo de sexta, porém não bateu o tempo do Nelson. A mesma coisa o Hélio, inclusive o Hélio estava bem atrás já nesse momento, não conseguiu ameaçar o Nelson. O próprio Nelson foi para a pista, porém quando ele foi abrir a volta rápida, perdeu toda a pressão do turbo, teve que voltar para os boxes, e aí foi toda aquela correria de novo de, né, trocar os turbocompressores, né, quase incandescentes ali. Então os mecânicos tomam ali água, tomam ali luva de amianto para pegar esses componentes super quentes e tentar, né, trocá-los o mais rápido possível. O Prost a essa altura já estava também com um motor novo, que foi trocado inclusive durante uma boa parte da sessão, invadiu, né, todo aquele período entre as sessões e uma parte da sessão. Então o Prost já estava ali com o carro 0 km, o motor zerinho ali para fazer o classificatório de sábado. Bom, e o que aconteceu nessa turbina do Nelson? A parte quente da turbina, ela esquentou tanto, dilatou tanto, que ela literalmente se trancou no eixo do rolamento e a parte quente destruiu a parte fria da turbina. Simplesmente o eixo que liga as duas partes se partiu. E aí ele ficou sem o turbocompressor. Isso tudo foi relatado também pelo Dennis Jenkinson no reporte da corrida. No fim do treino, então, a gente teve o Nelson na pole position, na segunda posição o Alan e na terceira posição o Hélio. O reporte aí do final do treino foi, segundo Dennis Jenkinson, o silêncio ensurdecedor da torcida em Monza. Isso porque as Ferraris ficaram em 11º e 14º no grid de largada. Para vocês terem noção, a Ferrari ficou atrás até das alfas, das fracas alfas de Patrese e Ed Tiver. Lembra que eu falei para vocês que o Mansell tinha opções e que ele estava estudando essas opções? Ele disse isso na entrevista ao Murray Walker no vídeo de Zandvoort, né, na semana retrasada. Pois é, uma dessas opções eu descobri e eu estou trazendo para vocês no livro do Malik. Ele diz que essa opção era a Arrows. Sim, pessoal, o Mansell estava em conversas com Jack Oliver e, para minha surpresa, desde o GP de Mônaco.
E aí são revelações, são descobertas novas e eu estou trazendo para vocês aos poucos. O que acontece? Segundo o Malik, a relação entre o Peter War e o Nigel Mansell se deteriorou a um ponto insuportável a partir do GP de Mônaco, no qual ali vocês viram o Mansell liderando a corrida e ia vencer aquela corrida com tranquilidade por causa do ritmo dele, e ele bateu sozinho, né, e destruiu a única chance de vitória da Lotus na temporada. Pois bem, segundo o Malik, o Peter War chega a pronunciar a seguinte frase, abre aspas, está na hora desse inglês procurar um outro lugar, fecha aspas. Porém, na verdade, a coisa toda se deteriorou desde a temporada de 1982. Para ser mais específico, naquele famoso GP da Áustria, aonde o Hélio De Angelis ganhou a primeira ali da Lotus desde 1978, né, que a Lotus não vencia nenhuma prova. Segundo o Peter War, a Lotus não ia vencer essa prova, ok? A vitória do Hélio, segundo o Peter War, foi quase um milagre e gerou uma briga ali eterna entre Peter War e Hélio De Angelis contra Nigel Mansell. A história foi a seguinte: o Colin Chapman quis dar igualdade de condições para o Nigel Mansell e para o Hélio De Angelis. O Peter War era contra desde o início. Na visão do Peter, a Lotus não tinha condições financeiras de dar igualdade para dois pilotos. Na visão do Peter, era melhor você ter um carro andando na ponta, disputando a ponta, do que ter dois carros no meio do pelotão. Então, enfim, era uma queda de braços entre o Peter War e o Colin Chapman, que o Colin Chapman, claro, acabou vencendo, não tinha outra opção. Conclusão da história: o Mansell optou por utilizar motores Judge. Por quê? Porque o Hélio já utilizava os motores Cosworth e a Cosworth não ia dar uma quantidade de motores necessário para o ano inteiro, ou seja, a Cosworth já tinha avisado a Lotus que não ia conseguir dar suporte à Lotus para o ano inteiro. Então a Lotus fechou dois contratos de motores, um com a Judge e um com a Cosworth. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? O que aconteceu foi o seguinte: no GP da Áustria, o Hélio De Angelis foi para a largada com um motor que, segundo o Peter War, ele já tinha mais ou menos 300 quilômetros rodados, ou seja, era um motor considerado já quase que velho. Conclusão da história: o Mansell tinha um motor novo no carro, que ele só fez o qualifying, e ele ia para a corrida com esse motor, e ele tinha um motor 0 km Judge dentro do seu caminhão. O Peter War foi no Colin Chapman e pediu para o Colin Chapman para que fosse instalado esse motor Judge no carro do Hélio, por causa da boa posição de grid do Hélio, e os motores tinham um desempenho bem parecido. Conclusão da história: o Mansell foi contra, ele não abriu mão do seu motor reserva, ok? Isso gerou uma baita briga dentro da Lotus, que acabou, né, com Colin Chapman tendo que tomar meio que a decisão, vamos dizer assim, de Pôncio Pilatos, ou seja, eu lavo minhas mãos, o motor é dele, se ele não quer dar o motor, não vai ser dado o motor, o Hélio se vira e corre com o que ele tem aí. Conclusão da história: o Hélio acabou que com o motor meia bomba, ele foi ali conservando o ritmo, administrando, enfim, ganhou a prova meio que no milagre, ok? E, né, essa corrida ficou ameaçada o tempo todo. Ali, segundo o Peter War, a relação acabou totalmente entre o Hélio De Angelis e o Nigel Mansell. A gente via o Hélio e o Nigel juntos para lá e para cá, às vezes trocando ideia e tudo mais, porém, segundo o Peter War no seu livro, essa relação, na verdade, era fruto da educação do Hélio De Angelis. Ele deixa isso bem claro. Ele diz que a origem do Hélio, de família patrícia romana, não ia fazer com que ele batesse boca nos boxes. Simplesmente, o Hélio nunca mais perdoou o Mansell pelo que ele fez na Áustria em 1982, e a relação passou a ser fria e totalmente profissional. E o Peter War e o Nigel Mansell da mesma forma. E o resto é história. É um Mansell sempre tendo um desempenho inferior ao Hélio,
principalmente após a morte do Colin Chapman, porque aí o Peter Warre toma o comando do time e ele faz o que ele quer, ele deixa isso bem claro no seu livro, ou seja, ele torna sim o Mansell o número 2 da equipe, ou seja, o Mansell tinha menos mecânicos, o Mansell tinha menos equipamentos, o Mansell tinha menos atualizações, enfim, o carro do Mansell era sim pior do que o do Hélio. Porém, o Peter Warre deixa bem claro que isso não foi uma perseguição pessoal. Ele levou em conta todos os resultados ali da era Chapman entre Hélio e Nigel com carros iguais. E ele chegou à conclusão de que o Nigel tinha um desempenho bem pior do que o do Hélio, então eles tinham que investir no Hélio. E aí, a partir de 1983, começa, né, todo o trabalho do Peter Warre em tentar se livrar do Nigel Mansell, coisa que ele não consegue, só vai conseguir então na temporada de 1984, aonde as coisas chegam no limite extremo lá em Mônaco, aonde, segundo o Malik, o Peter Warre começou a tentar de qualquer forma convencer os executivos da Imperial Tobacco e da John Player Special de que o Mansell não era mais o cara certo para Lotus, ok? E a John Player Special começa a reconsiderar a situação do fenômeno Ayrton Senna, ok? Segundo Malik, a John Player Special começou sim a reconsiderar o fato de ter o Ayrton na equipe. Porém, a gente sabe, né, que na obra do Ernesto Rodrigues é claro que houve todo um trabalho do empresariado brasileiro para com, né, o staff da Imperial Tobacco e da John Player Special. Então, aonde eu estou querendo chegar nisso tudo? Se a gente unir a obra do Malik com a obra do Ernesto, a gente meio que consegue montar o cenário aí dessas tratativas. O que fica claro para mim? Que a John Player Special, a partir de Mônaco, queria sim o Ayrton, porém eles não vão deixar isso escancarado e vão usar isso como moeda de negociação com os empresários brasileiros, tentando extrair o máximo nessas tratativas financeiras. É o que está me dando cada vez mais a entender, ok? Ou seja, a John Players fazia pouco, né, da questão de ter o Ayrton para que os empresários brasileiros entrassem com cada vez mais e mais e mais, chegando ao ponto de cobrir quase que totalmente o patrocínio e ainda com uma promessa ali de dobra para o segundo ano, ok? A gente ia ter um carro John Player Special da Imperial Tobacco, porém tudo sendo pago pela Souza Cruz do Brasil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero deixar um recado também para que vocês não se assustem ou fiquem desmotivados com o fato lá de eu ter voltado, né, com o meu negócio. Não fiquem chateados com isso, ok? O canal vai continuar tendo vídeos às quartas-feiras sem problemas, ok? Não fiquem assustados também com a baixa do número de visualizações e o fato de eu poder ficar desmotivado ou coisa do tipo. Não vou fazer isso, ok? Não fiquem preocupados. O que eu peço a vocês sempre é a ajuda de vocês, ok? Se vocês puderem deixar o like de vocês, vocês me ajudam demais aí com a parte da métrica. Se vocês quiserem deixar alguma dúvida, comentário, sugestão, fiquem à vontade que eu vou sempre ler vocês. Vocês sabem que eu respondo a todos vocês. E se vocês forem ativar o sino de notificações para receber as notificações do canal, ativem a opção todos, ok? Ou todas, perdão, que vocês vão receber todas as notificações e não só as esporádicas, ok? Então, até o próximo vídeo, quarta-feira, 7 da noite.